Pessoal do sétimo ano, tudo bem, minha gente, com vocês? Estamos aí mais uma aula nossa de religião, né? E o tema da nossa aula de hoje vai ser sobre tolerância e diálogo interreligioso, né? Tolerância e diálogo religioso. Veja, é muito complicado aqui no Brasil quando nós falamos sobre diálogo religioso e tolerância, né? Vocês sabem muito bem disso. O preconceito que as pessoas sofrem, né, por terem muitas vezes uma religião diferente da grande maioria, né, e muitas vezes são perseguidos por causa disso. A gente vê muito isso, por exemplo, as pessoas que são adeptas, né, que seguem, as pessoas que são seguidoras do candomblé e da Umbanda, né, no Brasil. Elas sofrem muito preconceito, principalmente porque a grande maioria da população brasileira é cristã e não compreende, né, a simbologia dos ritos e das cerimônias, tanto do candomblé como da Umbanda, né? Acabam associando essas cerimônias, esses rituais, ao mal, né? E vejam, o que acontece é o seguinte, é que houve muita, como posso dizer, houve muita deturpação da verdade, né? Houve muita lenda. As pessoas distorceram as coisas, né? Então você vê, por exemplo, dentro do candomblé, se acredita que as pessoas quando fazem oferendas, né, encruzilhadas e tudo mais, que se está se fazendo ali um ato maligno, né? Mas muitas vezes não é isso. Muitas vezes é uma oferenda que é praticada, né, que é oferecida para uma divindade do candomblé, da Umbanda, e com a expectativa, assim, a esperança de que seja feito o bem, né? É a mesma coisa quando você vai para uma igreja católica ou evangélica, você vai para um culto ou para uma missa, e lá você oferece a sua moedinha, o seu trocadinho, o seu dinheiro na hora, né, das doações ou na missa, na hora do ofertório, e aí você oferta a Deus, você faz a sua oferenda, o seu sacrifício, né, a Deus, e Deus recebe aquele sacrifício, né? Entendendo que foi com humildade, foi com sinceridade. Então, muitas vezes há essa intolerância, né? Existe uma raiva, uma rixa muito grande das religiões. As religiões acreditam, não todas elas, é claro, que ambas são inimigas, né? Uma é inimiga da outra, que se ela der espaço, ela pode perder adeptos, que uma boa parte das pessoas que seguem aquela religião podem deixar aquela religião e ir para outra, né? Acontece muito isso, minha gente. Infelizmente acontece muito isso. Então veja como o mundo, né, é diverso, minha gente. Como o mundo é diverso. A gente tem, deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu sempre uso esse livro para vocês, o livro Ilustrado das Religiões, porque mostra, né, de uma maneira bem distinta as religiões do mundo, né, e as crenças que as pessoas têm. Vejam, né, essa imagem. Aqui nós temos uma imagem de Shiva, né, é um deus da cultura indiana, né, Shiva, considerado o deus criador. Aqui eu tenho uma imagem de Jesus, que é do cristianismo. Aqui eu tenho um homem da religião Sikh, que é lá da Índia, né? E aqui eu tenho Karl Marx, que é uma pessoa que defendia o ateísmo, né? Você não seguir nenhuma religião. E vejam, são pessoas com percepções e visões de mundo diferentes. Veja, o cristianismo defende de que a vida é eterna, que o homem um dia morrerá, mas ele um dia ressuscitará, junto com a figura do próprio Cristo. Um dia teremos o juízo final, que será o Apocalipse. Essa é a crença do cristianismo, né? Que o homem pode ser remido pela misericórdia de Deus e seus pecados serem perdoados. Você tem a crença, por exemplo, em Shiva, que é o Deus que restaura, né? Shiva restaura tudo, no caso na cultura indiana. Shiva é aquele que, de tempos em tempos, na crença, na fé dos indianos, retorna a este mundo para ensinar aos homens. No sikhismo, nós temos exemplos, né, a fé nos gurus, a fé de que um dia o homem retornará a esta terra e reencarnará para ter novas experiências aqui na vida, e a crença
né, no ateísmo, que defende que nós não necessitamos de uma divindade nem de um Deus para sobrevivermos, que nós podemos existir simplesmente pela nossa sabedoria, pela nossa ciência, pelo nosso conhecimento. Né? E que a humanidade é a grande religião dos homens. Né? Então veja, são visões diferentes de mundo? São. Todas elas podem existir pacificamente? Podem. Por que não pode haver paz, por exemplo, entre o evangélico e o católico? Né? Por que não pode haver paz entre a pessoa que segue o candomblé e o evangélico? Né? Então, quer dizer, hoje em dia, as pessoas que acreditam que isso não é possível. Mas veja, minha gente, a própria lei, a lei do Brasil, a lei da Constituição brasileira diz o quê? Todos os brasileiros, todas as pessoas têm liberdade para escolher a sua religião, a sua crença, acreditarem naquilo que acharem que é apropriado para si e praticarem o seu culto, praticarem a sua cerimônia, o seu ritual. Né? Quer dizer, então a lei garante isso às pessoas. Então por que as pessoas não conseguem construir isso? Por causa da intolerância. Então a intolerância tem sido o grande mal da humanidade. O homem precisa ser mais tolerante, né? Tolerar mais, compreender mais. Eu lembro agora que Juan, acho que foi Samuel e foi Juan, né? Na aula passada, Samuel e Juan estavam lá com um atritozinho no chat, né? E pessoal, aquilo ali não foi certo, né? Nem da parte de Samuel, nem da parte de Juan. Não existe, minha gente, ninguém certo. Todas as pessoas estão certas. Todas as pessoas, de certo ponto de vista, possuem um posicionamento certo. Eu não posso criticar a sua forma de ver o mundo, eu não posso criticar o seu raciocínio, eu não posso criticar a sua concepção de vida. Eu não posso, minha gente, fazer isso. O que eu posso expor para o meu amigo, meu colega, é a minha forma de ver o mundo e a forma que o meu colega tem de ver o mundo. Então a gente pode conversar, trocar uma ideia, dizer, olha, eu acredito assim, eu penso assim, tu pensa dessa forma, e a gente junta as coisas que a gente tem em comum. Né? Não pode haver xingamento, não pode haver intolerância, não pode haver falta de compreensão, pelo contrário, minha gente. A gente deve, né, impor limites. O meu direito termina quando o outro começa. Então a tolerância, ela deve existir diante de todas as fés, de todas as pessoas. Não tolerar as outras religiões é ser o quê? É ser uma pessoa ignorante. Eu falo ignorante não é na atitude de ser grosseiro, não é isso. Eu falo ignorante na questão de ideias, né? As pessoas que são pessoas lúcidas, pessoas conscientes, o que é que elas fazem? Elas dialogam, elas conversam, elas expõem as suas ideias, debatem, né? Trocam conceitos e ali constroem um raciocínio. As pessoas que são ignorantes de conhecimento só sabem gritar, agredir o outro e xingar. Não é verdade? Então pensem comigo, raciocinem comigo. Então a tolerância deve existir para que a gente possa viver em paz. E o diálogo, professor? O diálogo é quando eu, que sou católico, consigo conversar com meu irmão evangélico, o meu irmão que é evangélico consegue conversar com o meu irmão que é do candomblé, e o meu irmão do candomblé consegue conversar com o meu irmão que é budista. Isso é o diálogo religioso, minha gente. O diálogo religioso é a conversa, é o contato entre as religiões do mundo. Tudo em paz, tudo em harmonia, sem conflitos, sem ódio, sem perseguição. Isso é o diálogo, minha gente. Isso é o diálogo religioso. Então eu espero que vocês tenham conseguido compreender. Nossa aula de hoje foi sobre tolerância e intolerância também, e diálogo interreligioso, diálogo religioso. O diálogo, a conversa entre as religiões. Nós vemos que a intolerância é motivada pela não aceitação e por querer impor, né, a sua visão de mundo às outras pessoas, que a tolerância ela é construída quando você consegue compreender, você se coloca no lugar do seu próximo, do seu amigo, e você respeita as ideias dele.
E o diálogo religioso, quando você conversa, né? Dialoga com o seu irmão sobre a sua fé. Ele te respeita e você respeita ele. Quando chegarmos a esse ponto, a humanidade finalmente viverá em paz. Pessoal, espero que vocês tenham conseguido compreender um pouco do que eu passei para vocês hoje. Estudem, façam atividade, viu? Que teve lá de religião, da apostila Caminhos para Deus, viu? Vou cobrar e vou corrigir. Tchau, minha gente. Até a próxima. Tchau. Tô com saudade de todo mundo, viu?